Olá, boa tarde. Fim da etapa da segunda-feira. Seguimos rumo à nossa casinha. Espero não ser pego desprevenido por chuva no caminho, porque a capa está aqui dentro, vou ter que parar, me fantasiar. Um dia relativamente calmo, um pouquinho de trabalho mais de manhã. Folha de pagamento entregue, relação bancária entregue, pensões alimentícias entregues. Próximos passos, só no fechamento de folha, né? Que aí são os encargos. Inicialmente fundo de garantia, depois os demais. Tentar aproveitar o farol aqui, né? Vai dar tempo, não começou nem a piscar ainda. Demora um pouquinho. Mas ainda está um tempo encoberto. Hoje, além do que eu já comentei sobre o excelentíssimo mequetrefe Michel Temer, temos também um espaço cedido, vendido, sei lá, provavelmente cedido, na Folha de São Paulo, ao excelentíssimo senhor senador da República, Aécio Neves. Onde ele, como não teve, ele foi afastado do cargo, né? Então não pôde usar a tribuna do Senado, não pôde, enfim, não pôde se defender publicamente dessa forma. Então ele usou de uma carta elucidativa, né, para ele, né, ou para a laia dele, né, na Folha de São Paulo, onde ele afirma mais uma vez com um tom bastante indignado sobre toda a injustiça que ele sofreu, sobre a arbitrária prisão da irmã dele, sobre a arbitrária prisão do priminho Fred. Eu fosse esse Fred, não estaria muito feliz com ele nesse momento, sabe? Sei lá. Deixa pra lá. E ele está garantindo, ele garante que irá provar a sua inocência, sua honra. E estranho, ponto em comum entre os dois principais acusados nessa balbúrdia que a JBS conseguiu aprontar aí com todo mundo. Estranho é o fato dos dois afirmarem uma coisa incomum. Não sei se é o mesmo advogado que está cuidando da conversa dos dois, de que eles foram inocentes, eles foram ingênuos. Inocentes eles são, sem menor dúvida, eles são inocentes. Claro, não. Já viu político falar é verdade aqui no Brasil? É verdade, eu fiz uma meleca, eu fiz uma merda. Já viu? Aí você viu, logo depois que você viu, você acordou, né? Então a coisa foi interessante,
como é que eu posso dizer? Foi. Em palavras mais tranquilas, né? Em termos mais tranquilos. Eita, nós tá chuviscando. Eu vou me vestir. Voltarei ao tema, vou parar ali na frente. Mas não vai dar, não, é melhor não arriscar, né? Vou pôr a capa e a bota. Aqui, pronto. Tá? Já volto a falar com vocês. Deixa eu me arrumar aqui. Prontinho. Capa colocada, botinha colocada. Não vai chover forte com certeza, mas já tá tudo tranquilo para minha proteção. Bom, a gente perde aí uns 3 minutinhos, 3, 4 minutinhos, mas ganha em praticidade, né? Tava falando dos mequetrefes e o ponto comum que eu tava falando era sobre isso, que eles se dizem, o discurso básico é que eles se dizem que foram iludidos, foram ingênuos ao procurar ou a receber ou a tentar ajudar, enfim, é assim. E aí não é né? Não é uma linha editorial ou uma posição política, deixando muito claro isso. Eu não tenho problema com a posição política dos outros. Eu só tenho problema quando você se diz imparcial. Aí eu tenho problemas com você. Inclusive tenho problemas de credibilidade muito sérios. Se você na imprensa se diz imparcial. Cuidado. Primeiro que isso é muito raro, segundo que é quase impossível. Mas não é impossível. Podem existir pessoas imparciais. Na minha opinião, Juca Kfouri é um cara imparcial. Posso lembrar de mais algumas pessoas aí no decorrer do caminho. Mas, voltando ao fringir dos ovos que já estão fritos, principalmente de um deles. É engraçado que a pessoa durante décadas e décadas mantém uma vida pública com sucesso, se elege, se reelege, altas gestões, comanda muita gente, tem um gabarito impressionante sobre tudo e cai e se declara vítima da própria ingenuidade. Isso, na minha opinião, e não só na minha, não é uma coisa que contradiz ao cargo. Ou seja, ele não pode ser ingênuo no cargo que ele ocupa. Meu amigo, você é um senador da República. Meu amigo, você é o presidente da República. Então, assim, não que eu esteja duvidando que eles possam ter sido ingênuos. Quem sou eu, né? Eu como brasileiro, um pouquinho interessado na situação política do Brasil, posso dizer muito claramente, o que não falta na política brasileira é ingenuidade. É realmente de dar dó a condição de ingenuidade que tem o povo brasileiro, que tem o político brasileiro. O povo também. Então, nada incomum de eles terem sido ingênuos. O Joesley, só ele foi esperto e eles foram ingênuos. Então tá. Acontece mesmo. Eita, nós, hein? Olha esse fusquinha.
Agora, isso o desqualifica. Porque se em todo esse tempo, senador da República, o senhor foi ingênuo, o senhor é assim ingênuo, eu começo a desconfiar de tudo que o senhor fez aí atrás. Essa desculpa, nossa, ele deu uma desculpa interessantíssima. Desculpa, não, uma explicação justa, correta e verdadeira. De que Joesley, o cara chama Joesley mesmo, tá? Joesley ofereceu ajuda porque ele estava precisando de uma grana. O cara tem 8 apartamentos, mas tá, deixa pra lá. E como estava oferecendo uma ajuda com juros menores, ele aceitou e pediu para a irmã ir lá pegar a graninha para ele. Ai, quem chegou? A chuva. E aí os registros da irmã pegando também mais um pouquinho de dinheiro aqui ou ali. Foi tudo uma cilada, ou seja, vem cá que eu te dou. É interessante você não desconfiar de um empréstimo de 500 mil reais em dinheiro em espécie. É realmente bem ingênuo. Bem ingênuo. Não haveria uma outra explicação para o que você fez, a não ser ingenuidade. Então é justo. É justo que você se defenda se colocando na posição de uma pessoa ingênua. Aécio, mas nem o seu eleitor, nem aquele cara que não sei por que cargas d'água possa ainda acreditar em você. Nem esse cara é capaz de te olhar e te enxergar como um cara ingênuo. Senhor Aécio. Alguém que pode ainda gostar de você, achar você solução para o país, achar você um senador de exemplo e dignidade, enfim, pode estar doido para tudo, né? Mas, mesmo essa pessoa, a última coisa que ela vai saber, vai achar ou vai entender de você é que você seja ingênuo. Aí, para que faixa, né? Esse é daqueles que usam a rua, né? Claro que tem que usar a rua. O carro é grande, né? Bom, então ele descreve o caso como realmente uma cilada, onde todos os lados envolvidos da parte dele são inocentes e aonde todos os lados demais não são. Inclusive, ele se diz arrependido por ter usado palavras de baixo calão. Ué. É assim, a mesma coisa que eu falei sobre o Temer de manhã. Quando questionado pelo jornalista de que e se os áudios forem averiguados e como é que se diz? For comprovado que eles eram autênticos, que eles não são forjados, né? Não são, enfim, que eles são autênticos. Ao que o Temer responde, mas foram vocês que falaram que não é autêntico. Mas peraí, e você, Temer, você fala o quê? É aquela coisa meio assim, não tem cabimento o que o cara tá usando. Não tem cabimento o que o cara tá usando para se defender. É assim, quem teria que estar falando, independente de qualquer coisa, a resposta dele ao dizer, mas não foram vocês que falaram, assim, não encaixa em lugar nenhum da vítima, do injustiçado. A resposta de alguém que está correto, ela pode ser dada de várias maneiras, mas ela nunca vai deixar em dúvida nada. Então, exemplo,
O que o presidente da República para essa pergunta falaria? Vai ser provado. Já que ele está se sustentando na tese, ele diz dessa forma: será aprovado. Depois de dizer isso, é que ele poderia dizer: e foram vocês que falaram que não era, né? Enfim, tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Não é a resposta dele. A resposta de alguém de fora da questão poderia encarar isso. Não foram vocês que falaram? Mas não o acusado. Ele tem que ter certeza. Ele tem que ter certeza. Ele tem que, inclusive, falar com detalhes. Ele não pode se contradizer. Olha, um Alfa Romeo antigo. E zeradinho, hein? Parabéns. Isso aqui já foi o sonho de consumo. Era o melhor carro que existia no Brasil. E esse tá bonito. Muito bonito. Eu sempre achei esse carro muito bonito. Gigantesco, né? Outro padrão na época. E aí eu volto pro Aécio. Na mesma linha de alguém que está forjando uma resposta, são as coisas que ele se declara inocente, perseguido ou que foi ingênuo. Depois de você ter usado todos os termos de baixo calão e você só se arrepende de tê-los usado depois que você é descoberto, depois que torna público o seu diálogo, e ele diz: eu me arrependo disso. Cara, peraí, se não fosse pego, você não se arrependeria. Isso te coloca no mesmo patamar do começo da conversa. Você é um mentiroso. Não é uma lógica extremamente intrínseca. Não é complicado, não. Eu consigo entender isso. E eu estou tentando passar o que eu estou entendendo. Não se trata mais de declarações, porque as declarações continuam vindo. Eles falaram sobre várias coisas, tem outros executivos da empresa, tem outros irmãos aí que os depoimentos já foram divulgados. E um monte de coisa falado. Inclusive, dona Globo, só um detalhe, tá? É assim, eu fico tão puto com esse tipo de parcialidade. Não é por ser só parcialidade, é porque dá arma para quem você está tentando derrubar, dá arma para que esse lado cresça mais um pouco. E aí, entre as delações abertas, uma delas diz que foi aberta uma conta no exterior em nome de Lula e Dilma. Está na delação. A Globo não noticiou que a delação disse que sim, existe uma conta no exterior para Dilma e Lula. Teve que, no meio do Jornal Nacional, se retratar na sexta-feira. Nós dissemos que tem, mas não é. Mas foi apenas a delação. Mas eu vou por aqui. Faz tempo que eu não vou pelo meio do Morumbi aqui. Vai dar na mesma, espero, né? Espero que eu não me arrependa. Aqui é mais geladinho só. Então, assim, a cara de bosta da dona Miriam Leitão, ao dizer com aquela, nossa, aquela expressão de velório, morreu meu herói, sabe? Estou abismada com a corrupção. Você ficou abismada com a corrupção agora, né, dona Miriam Leitão? Dona Rede Globo, dona Renata Vasconcelos. Vocês de repente ficaram abismadas, né? De repente, tudo que já foi dito não abismou vocês. Sabe aquela sensação de que assim, olha, tudo que eu disse eu não sei,
Mas puta merda, agora é verdade, cara. Isso aqui que eu tô falando é verdade. Cara, me chama do que você quiser. Menos de petralha, por favor. Menos de lulista, por favor. Longe de mim esses pilantras sem vergonhas. É... Então, na parte da delação que interessa, você novamente não usa da dúvida. Você a trata como uma certeza, como uma verdade. Mas na parte da delação em que não te interessa, você tem que dar uma alfinetadinha no delator, né? Tipo assim, ó, gente, esse cara não é de confiança. E algum é, e vocês são. Esse é o problema, sabe? Eu realmente não tenho problema em aceitar a parcialidade na mídia. Não tenho. Mas eu sempre prefiro que ela seja declarada. Vai, filho. Eu sempre prefiro que ela seja não declarada. Você não precisa falar, olha, eu quero isso. Não, não. A forma como você age é suficiente. Mas eternamente você dando uma de somos inocentes. Não, não, não. Não foi o que nós quisemos dizer. Aí, cara, é muito chato. É isso que é muito chato, entendeu? E é aí que eu entro realmente com uma bronca da Rede Globo de televisão. Isso já tem reportagens de lá de fora. Não é uma, são algumas. Vai falar que são compradas pro exterior? Ô, velho, vocês também são megalomaníacos demais, cara. E assim, tem um. Tem um bolo de celebridades. Celebridades, não são subcelebridades, não. Que estão sendo agora escancarados, né? Eu errei. Não era pra eu estar aqui. Eu errei. Era pra eu ter saído numa ruazinha ali atrás. Esqueci. Tô aqui viajando. Aquela rua ali, ó. Que entrou o carro à esquerda ali. Era aqui, ó. Era aqui, ó. Então, aqui, eu tô aqui. Ah, por que você tá falando tudo isso? Cara, é assim. É mais uma questão de esclarecimento e é mais uma questão de afirmar. Afirmar o que é muito fácil de se entender quando você se desprende dos seus conceitos iniciais. Mas precisa que isso aconteça, precisa que você se desprenda dos seus conceitos iniciais. Essa é a parte primordial. Eu não tive dificuldade. Me doeu na hora. Assisti aquele Fantástico, assisti o Roberto Jefferson, assisti todo aquele material muito bem preparado que a Rede Globo colocou para nós. Do Mensalão, em 2004. Há 13 anos atrás. Pronto. Eu não tive mais problema em falar, pronto, esse aí uniu-se aos vagabundos, aos demais vagabundos. Só. É uma pena que ainda achem ou que acreditem realmente que só se pode fazer boa política ou bom trabalho na política
com conchavos, se unindo a esses sem vergonhas. Foi isso que o Lula fez, igualzinho a todos os outros. Foi isso que o Fernando Henrique fez, foi isso que o Collor fez. O Collor se elegeu chamando Sarney de sem vergonha, vagabundo, salafrário. Eu até simpatizei com ele por causa disso. E para governar precisou ir lá pedir a bênção. Lula também. E provavelmente todos eles, né? Provavelmente todos eles, né? A gente não precisa estar certo todo o tempo. Muito pelo contrário, a gente precisa entender que a gente tá errado a maioria das vezes. E a gente vai aprendendo para errar menos. Agora, na boa, há muito tempo que eu não vejo tanta gente. A minha leitura sobre o povo brasileiro em si, que ela não é tão escancaradamente clara para mim, da dificuldade gigantesca que o brasileiro tem de aceitar o seu erro. O brasileiro é aquele cara que o time perde no futebol, foi roubado. Não importa, ele não quer ver. Foi roubado. O brasileiro é o cara que o político de estimação dele é pegando dinheiro e pondo no bolso. Ele fala foi montagem. O brasileiro é o cara que o pastor dele é flagrado violentando uma criança. Ele fala que não, isso é coisa do diabo. Ou ele fala que aquilo é mentira, ou quando se prova pra ele. Vamos, filho, caramba. Ele fala que é mentira, mas quando provam que não é mentira, ele fala, não, foi o diabo que entrou na cabeça dele. Entendeu? Eu não vou entrar na religião. Eu não vou entrar. Você percebeu que o problema mesmo não é a religião. O problema é a falta de disposição a se pensar, raciocinar, observar, fazer uma ideia, buscar efetivamente. Não era aquilo? É isso? Então tá bom, vamos lá. A questão é essa. Então, nada se resolve por causa disso. Porque ninguém erra, porque ninguém se retrata, porque ninguém... Isso é um problema de povo. O holofote que o nosso Congresso Nacional tem, que os nossos políticos têm, é apenas uma demonstração. É apenas uma amostra do que para mim, da forma como a maioria da população ainda pensa. Não existe justificativa, desculpa, não existe nada que possa fazer com que qualquer tipo de desonestidade seja aceita até certo ponto. Tá entendendo? Então, quando em algum momento é tão claro para mim que certas revoltas, ou o artifício usado para certos lados sobre a revolta com o político X, com a política X, ela só serve para justificar, sei lá, assim, nunca se roubou tanto. Marco Villa, sai dessa, cara, você é inteligente. Você virou um xiita, o seu problema é o Lula. E o resto para você não é efetivo problema.
Você estava lá no Jornal da no Jornal da Cultura agora há pouco, falando sobre isso. Uma pena que a eleição ainda é obrigatória. Eu sei o que você quer dizer com isso. Mas enfim, não tem escapatória a gente tentar buscar uma solução se ela não tiver uma boa dose de autocrítica nisso. Vamos deixar assim, ó. Eu espero que um líder político seja muito melhor do que eu. Não seja o meu retrato. Assim como eu espero que qualquer visão sobre Deus seja infinitamente melhor do que qualquer ser humano. Que se colocar essa visão, essa leitura teológica de que ele castiga, ele fulmina a humanidade, ele mata o próprio filho, aí, cara, não tem como. Você está deixando ele humano demais, moralmente péssimo. Então, estamos falando meio que da mesma coisa. São os nossos líderes, são as pessoas reais ou abstratas que a gente escolhe para comandar nossa vida. E a gente é desleixado com isso. Como eu já falei, a utilidade desses últimos acontecimentos, colocando o grande senador Aécio Neves no meio da sujeira, indefensável. Deixe-se isso muito claro. Claro que esses caras conseguem tudo, né? Eu deixo aqui. Conforme forem os interesses rolando, é capaz do Supremo... Já virou hoje, a Carmen Lúcia já falou hoje. Só vamos nos manifestar depois da perícia no áudio. Cara, você quer apostar comigo que alguma coisa vai dar errado nessa verificação da perícia, nessa perícia feita nesses áudios? Você quer apostar, cara? Alguma coisa vai deixar o Supremo impedido de conseguir emitir uma noção de atividade, de atitude ou de procedimento a ser feito. Não sei, cara, não sei. Eu espero mesmo que eu esteja redondamente enganado. Que eu esteja mais uma vez me superestimando e subestimando as demais pessoas. Como é muito comum que a gente faça, né? Porque é muito simples, cara. Desculpa. Fala o que quiser. Ixi, eu tô preocupado pra caramba com alguém que vai ouvir isso aqui. Você é petista demais, hein, cara? Você é muito incisivo com o Temer e com a Aécio. Você... Cara... Não quero nenhum desses tipos governando nem o meu condomínio, cara. Nada. Saíram do mesmo lugar, têm as mesmas práticas, são financiados, sempre foram financiados pelas mesmas pessoas. O tempo é bom, gente. O tempo é bom. Essa turbulência vai marcar novos procedimentos. Agora, vai depender muito da sociedade. Vai depender muito da reação que a sociedade possa ter para que os próximos passos sejam tomados. Aquelas manifestações de 2013, o gigante acordou, tal. Aquilo lá deixou os caras tão alarmados, que coisa de 2 dias depois saiu um pacote de ações específicas para isso, aquilo outro, tal. Esse povo, gente, morre de medo de povo. Mas sabe o que eles morrem de medo? Povo sem bandeira.
quando tem bandeira no meio, quando tem bandeira, quando tem uma marca apoiando aquilo, facilitando aquilo, patrocinando aquilo, perde, por mais correta que seja essa marca, perde credibilidade pelo outro lado. Se ela se mantiver neutra, como algumas manifestações depois de fora Dilma, ainda de fora Dilma, não deixaram a participação oficial dos cardeaizinhos, entre eles o senhor Aécio Neves, Alckmin, Capês, enfim, eu não falo mais sobre Capês, cara, eu não falo mais. Não incomoda ninguém. Pode tirar a merenda do teu filho, então. Então, pra mim tá tudo bem. Eu espero que esteja tudo bem com a alimentação que estão dando pro meu filho aqui na prefeitura de Osasco. Eu espero mesmo. Me parece que está, porque ele está saudável, disposto, alegre, safado, como sempre. E não tem ficado doente, nada grave, uma tosse, uma gripinha, o nariz escorrendo, nada mais do que isso. Então, cara, a fórmula tá aí. A fórmula tá aí. Cara, esquece a diferença do outro e vai no que tem em comum. Ninguém aguenta corrupção. Só que ninguém aguenta corrupção e, principalmente, ninguém pode viver mais com essa corrupção de dia a dia. Vocês sempre... Eu já vi muita gente falando, não, você faz comparações esdrúxulas, desproporcionais. Um cara desviar uma mala de 500 mil, 1 milhão, e um cara que fura a fila do supermercado, da farmácia, isso pra mim tem um nome, se chama oportunidade. Eu tenho certeza que um cara que tem a capacidade de tirar a vez de uma senhora ou de alguém que está justamente naquele lugar, esperando, corretamente chegou ali e está na vez dele, um cara que tem coragem de fazer isso, ele não se preocupa com a outra pessoa. Ele não se preocupa. Porque a gente não pode julgar se tem ou não gravidade. A gente não sabe a história. Então, na minha opinião, sim, os crimes se equivalem, sim. A contravenção leve, que é a maioria praticada nesse país, a maioria praticada nesse país é a contravenção leve. Ela cria esse chão, essa base de sustentação para que nossos políticos sejam assim. Sempre coloquei isso. Pega o Joãozinho sem ninguém ali da esquina, fala para ele, a partir de amanhã você é vereador. Um cargo bem pequeno, você é vereador. Em 2 dias ele vai descobrir como funciona. Em 3 dias a mulher está trabalhando lá, o filho, o papagaio, o cachorro, e ele está cobrando um percentual do salário deles também por ter indicado. Então é a oportunidade, sim. Para mim, quem não se preocupa com a forma que a sua desonestidade vai afetar outra pessoa, ele é igualzinho ao ser desonesto com R$1 ou ao ser desonesto com 10 milhões. É só a minha opinião. É só a minha opinião. Onde eu me encaixo nisso? Numa pessoa sem erro, uma pessoa com dignidade acima de tudo? Não. Vivo errando. Vivo errando. Já tenho alguns exemplos bons para passar para as pessoas de que eu melhorei. E ainda tenho um monte de outros defeitos para poder consertar, para poder falar, já me sinto uma pessoa mais digna, já me sinto uma pessoa mais que posso servir de exemplo para alguma coisa. Falta muito para isso e não sei se eu vou conseguir. Mas ao menos eu não me entrego nesse sentido de que eu sou muito bom, eu não erro. E eu prefiro ficar acusando
outros lados do que perceber a minha participação incorreta nesse bolo de, de, de prepotência que parece que o brasileiro se transformou. Quem ditou o brasileiro como um cara humilde já faz muito tempo isso, hein? Um abraço, tchau, tchau.